Maria Madalena não foi quem te contaram. Muitas histórias estão escondidas, foram apagadas. Se em algum momento você já se sentiu injustiçada, traída, vítima de uma grande armação, de uma mentira, agora é a hora de você entender muito do porquê você passou por isso. Por que que nós mulheres passamos por isso? E mais, quais são as forças que vão te ajudar a sair de todas essas dores emocionais que você sente aí no fundo do seu peito e que muitas vezes é incompreendida. Por isso que muitas vezes você sofre calada. Eu tô aqui com os meus altares firmados, o meu cacau, para conversar com você. É assim que nasce o canal Conexões Místicas de Cura, no dia 22 de julho de 2025. Primeiro vídeo indo ao ar às 22 horas, no dia de Maria Madalena. Nada disso é por acaso. Eu sou só mais uma das muitas sacerdotisas sagradas da Rosa que foram despertas para te trazer essa mensagem, para que você possa despertar também. E você pode até já se considerar uma mulher desperta, mas existem níveis e níveis e níveis de expansão de consciência, de despertar. E ao longo desse processo que você está passando, que eu estou passando, que todos nós aqui, encarnados e até as mestres mais elevadas desencarnadas, estão ainda sempre em constante, em processo de evolução infinita, sempre existe algo a ser aprendido. Rei a Cacauzita, salve a força de Maria Madalena, de toda essa falange das rosas. E hoje eu quero te contar um pouco dos segredos que eu fui desvendando e, de verdade, foi muito difícil para mim conseguir agregar todos esses conhecimentos. Quando eu comecei a despertar para uma necessidade de olhar para o meu feminino, e eu ainda nem entendi esse nome de sagrado feminino, eu trabalhava com ferramentas que não tinham esse olhar do feminino e do masculino. E aí eu ficava naquela busca, e tudo dentro desse espaço ele é meio oculto. E existe um motivo para isso. Então, Maria Madalena, em alguns momentos, foi apontada como prostituta, e em muitos momentos ela não foi apontada. Ela teve realmente os seus registros apagados. E aí, o primeiro ponto histórico que eu preciso alinhar com você aqui é de que nós não vamos ter como base para entender essas histórias ocultas relacionadas a Maria Madalena, que trazem para a gente todo um caminho dentro do feminino, a gente não vai ter como base o cristianismo patriarcal que criou esse apagamento. Muitas vezes, muitos historiadores vão trazendo a Bíblia como fonte de informações sobre Maria Madalena e sobre quem ela foi. E existem pistas escondidas ali, mas as grandes verdades sobre ela não foram colocadas ali. Então imagine que quando você passa por uma situação incrível na sua vida, uma coisa muito relevante, quem é a primeira pessoa que você quer que saiba? Qualquer uma das suas amigas ou a sua melhor amiga. Se você é casada, se você já teve um relacionamento, quando acontece algo marcante com você, a primeira pessoa que você passa a mão no telefone para ligar é quem? Seu companheiro ou sua companheira. É aquela pessoa que você divide a vida. Então, foi assim que Jesus fez quando ele ressuscitou. A primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena. Maria Madalena é apontada, e aí vamos lá. Os textos que eu estudei e que são estudados pelas sacerdotisas do Sagrado Feminino,
são textos apócrifos, são textos que não estão na Bíblia, textos que foram retirados justamente para que a importância de Maria Madalena não fosse apontada. E a partir disso foi construída a base de uma sociedade patriarcal. Então, entenda a importância e a profundidade do porquê isso não apareceu até agora, ou aparece de forma muito sutil, muito velada, e a maioria das pessoas ainda não tem acesso a esse tipo de informação. Porque isso realmente não existia nenhum interesse que a maioria das pessoas soubesse disso, muito pelo contrário. Então, quando se esconde o que realmente Madalena era, você esconde muitas outras coisas que o que ela era trazia de representação. E aí, qual foi o resultado disso? Uma sociedade patriarcal onde a mulher não é valorizada, onde a mulher ela é calada, onde a mulher não ocupa cargos de alto valor e alto escalão dentro da política, da economia e das religiões. Tudo isso foi construído a partir desse apagamento de Maria Madalena. Maria Madalena era considerada a apóstola dos apóstolos, a serva mais próxima de Jesus. E em muitas escrituras que ficaram de fora da Bíblia, livros apócrifos, evangelhos, tanto de Maria Madalena quanto de outros apóstolos que ficaram fora da Bíblia, trazem grandes pistas sobre a relação muito próxima de Jesus e Maria Madalena. E aí estudos como a Cabala, como o gnosticismo, vamos ver se eu estou falando certo, eles vêm trazendo, resgatando esses conhecimentos profundos, não de agora. A própria Rosa Cruz, todas essas sociedades mais fechadas, mais secretas, porque elas não podiam aparecer, elas foram surgindo, foram preservando ao longo dos tempos, mesmo que de forma mais secreta, mais fechada, porque realmente não podia aparecer, esses conhecimentos sobre Maria Madalena e sobre o feminino. E esses conhecimentos, eles precisam ser revelados e desvendados e desvelados. E por que que Maria Madalena era tão ameaçadora para o sistema? Porque, segundo ela, as instruções que ela recebeu do mestre eram de um caminho interior, de um caminho interno. Totalmente o contrário do que é pregado pela grande maioria das religiões, onde você precisa de mediadores entre você e Deus. E Deus é uma coisa que está fora. E algo que é extremamente superior e fora do seu alcance. Você é um pecador, uma pecadora. Quando Maria Madalena traz conhecimentos que o mestre passou exclusivamente para ela começa a causar um ciúme nos outros apóstolos que se sentiram desvalorizados. Mas o mestre falou isso só para ela, não falou para mim? Quem nunca viu isso aí no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia? O ser humano sendo ser humano. Então, o caminho que Jesus revelou a Maria Madalena é o caminho de evolução pessoal, como evolução espiritual, como um caminho que qualquer um de nós pode traçar rumo à sua iluminação. E é um caminho interno, um caminho para se reconectar com a sua essência, que consiste em vós sois deuses. Se eu sou Deus, se você é Deus, por que precisamos de intermediários? E o que que existe entre a sua alma e você
se reconectar e assumir o seu lugar de Deus, como parte de Deus, como um com o todo. Existe todo esse sistema de crenças que vem do inconsciente coletivo e vem para o seu, que fazem com que você tenha sentimentos, pensamentos e emoções divergentes de um Deus. Você não se sente merecedora, você não se sente capaz de muitas coisas. Vamos dizer a verdade, você se sente uma deusa? Você se sente um Deus? Ou você se sente alguém que está sempre correndo atrás do rabo? Quando você acende uma vela para pedir para qualquer entidade, você considera essa sua entidade uma irmã astral que vai te ajudar? Ou você considera essa entidade alguém extremamente superior a você? E quando você assume esse lugar de pequenez, você não é capaz de conseguir nada sozinho, nada sozinho. Então, existem muitos véus. Existe o véu do esquecimento, que a nossa alma solicitou para que pudesse experienciar esse momento de lidar com as emoções na experiência humana. Mas também existem todas as outras coisas que vieram com isso. E que foi fazendo como se fosse uma cola, onde você vai ficando enredado, enredada em tantas coisas. E aí vem esse de sentimentos, pensamentos, emoções internas. E aí vem a Matrix, esse mundo extremamente acelerado, em que a gente tem vivido, onde a gente não consegue ter tempo para se conectar. As últimas cerimônias e momentos espirituais que eu conduzi, o que eu mais ouvi foi: gente, eu vivo numa correria tão grande, tem tanto tempo que eu não paro, respiro e olho para dentro. Muitas vezes eu falo até pouco. Eu vou falar muito mais aqui nesse canal do que durante uma condução de cerimônia. Porque a minha fala, ela é uma condução para você para dentro. E muitas vezes o que você precisa é esse silêncio externo para poder ouvir o seu coração e a sua alma, que sabe de tudo isso, que sabe que você é Deus e que precisa vencer toda essa rede externa e interna para fazer a ligação. E aí temos Cacauzita para nos ajudar. Então, Maria Madalena, ela é uma grande referência dentro do sagrado feminino por ser uma mulher que conduz a gente pelo caminho da liberdade. Não existe um caminho espiritual dentro do caminho das rosas onde você esteja presa, esteja preso, porque esse caminho, a gente fala do sagrado feminino, porque ele é um caminho que passa muito pelo sentir, por essa polaridade que todos nós temos, homens e mulheres, mas esse é um caminho que foi guardado. Gratidão ao universo, que pelo menos ele foi preservado por várias correntes, para que agora ele possa, nesse momento de transição planetária, explodir, que é o que está acontecendo. Eu falei, eu sou mais uma. Talvez eu vá ser a única que você siga que vai te falar esse tipo de informação. Talvez eu seja uma das 15, 20 sacerdotisas que você segue e você ouve um pouquinho de cada uma. Não importa. Cada uma tem um trabalho único. E dentro do sagrado feminino não existe competição. Porque essa é uma das maiores armadilhas que foi criada para nos afastar umas das outras. A competição entre as mulheres. Então, Maria Madalena vem propondo um caminho de evolução pessoal, vencer os medos, os grandes desafios que você tem vivido na sua jornada, vencer a sua autossabotagem, vencer as suas questões humanas, que você veio para cá para lidar dessa experiência, para que você possa evoluir.
no seu lugar mais importante, que é o espiritual, pois você é uma alma, um ser espiritual vivendo uma experiência humana e não um ser humano que se conecta espiritualmente. E dentro dessa falange das rosas, nós temos infinitas possibilidades de seres para nos ajudar a avançar, cada um sendo mais especialista numa determinada área, numa determinada forma de conduzir, numa ajuda mais específica para alguma coisa ou mais específica para outra. A verdade é que esse é o caminho da libertação e da sua ascensão. Maria Madalena é uma mestra ascensionada do raio rubi dourado. E nesse dia, honrando Maria Madalena e o caminho das rosas, que se abre como um portal hoje para você, não importa quando você está assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento, na força ancorada do dia 22 de julho de 2025, do dia de Mestre Madalena, esse exato momento, porque não existe tempo e espaço para a espiritualidade, onde você está assistindo agora, é o seu chamado para despertar ou dar mais um grande passo, salto quântico no seu processo de despertar, de reconexão com a sua essência, que é ser Deus, deusa. E esse portal se abre para você. Se você escolher a minha ajuda, através de mim, através desse canal e através das diversas possibilidades que você vai poder acessar comigo. Cerimônias de cacau individual, constelações familiares, trabalhos espirituais ancorados nessa energia de todos esses guias e mentores, para que você se cure dos seus traumas, das suas dores emocionais, para que você fortaleça a tua autoestima, para que você possa caminhar no caminho das rosas e ascender, brilhar, voar, avançar o máximo possível que você der conta nessa encarnação. E quanto mais você avança, mais próximo da luz e desse lugar você fica. Mais leve a sua vida se torna. E mesmo quando os desafios vêm, porque eles virão, porque fazem parte desse processo, você vai lidar com eles com muito mais autonomia, com muito mais autorresponsabilidade, com muito mais consciência. Porque, na verdade, o grande lugar onde você é Deus é no espaço da consciência. Então, esse é um vídeo inicial de uma longa jornada que nós vamos trilhar aqui juntos e juntas. Em alguns momentos aqui, em outros momentos mais profundos, em alguns momentos em grupo, em outros momentos de forma individual, eu e você, quem sabe, se você escolher. Mas eu quis trazer, né? Além de querer, eu recebi o chamado de trazer essas informações e iniciar o canal Conexões Místicas de Cura, onde a gente vai ter várias possibilidades aqui disponíveis de desenvolver a consciência através de informação, como é o caso desse vídeo aqui, de ser trabalhado através de meditações e movimentos de cura que eu vou te conduzir, de trocar ideia entre nós e com outras pessoas que em breve vocês vão acessar aqui também. Então, essa nossa conversa mexeu com você? Porque eu tenho um ciricutico espiritual. Tem coisas que eu nem entendi tudo direito. Existe um nível de profundidade imenso que eu tentei abordar aqui, mas que são gerações e gerações de estudos e de tantas coisas. Isso é só um começo, uma degustação. Mas se você sentiu o
teu ciricutico interno com essa nossa conversa, me segue, se inscreve aqui nesse canal. Me segue lá no meu Instagram, Viviane Lambert, com underline no final. Vai estar tudo aqui na descrição. Já ativa o sininho, clica lá no Blém Blém para você ativar as notificações e receber os novos vídeos. Nesse primeiro momento, vão chegar vários vídeos novos e depois nós vamos ter pelo menos um vídeo por semana todas as sextas-feiras, às 20 horas. E compartilha esse vídeo com as suas amigas, com as mulheres que você ama, com as suas colegas de ciclo, de círculos femininos que você frequenta, mulheres que você admira e mulheres que você sabe que estão precisando pausar, silenciar, se reconectar com as deusas que elas são. Que por tudo isso que foi falado aqui, estão muito mais dentro da ansiedade, da depressão, da tristeza, do que conectadas com as deusas que elas são. Vem comigo, vamos juntas fazer muitas conexões místicas de cura.